Sem enrolar, perguntou o que os governantes queriam. O emissário agradeceu tudo o que ele fez, mas Jim pediu para cortar as formalidades. Então ele foi direto. Os governantes estavam preocupados com o poder de Jim. Aquele mundo não tinha mana, e alguém com tanto poder poderia quebrar o equilíbrio natural das coisas. Por isso, sugeriram mandá-lo para outro mundo, um lugar preparado para receber alguém como ele. Jim entendeu a indireta e comentou que, se era assim, eles também podiam simplesmente selar seus poderes. O emissário confirmou, mas logo percebeu que falou demais. A atmosfera mudou. A energia ao redor de Jim ficou pesada, ameaçadora. Ele encarou o emissário e perguntou se agora, que não era mais útil, os governantes estavam tentando descartá-lo por medo. Desesperado, o emissário disse que não era nada disso. Mostrou o celular e explicou que pouco antes da chegada de Jim, a profecia de Selner já estava causando pânico. Disse que, só com a presença dele, novas pessoas com poderes poderiam surgir. Jim não disse mais nada. Pediu para conversarem sobre isso em outro momento. Ficando sozinho, Jim se perdeu em seus próprios pensamentos. Começou a se perguntar se cada ser vivo tem mesmo um propósito. Se ele, agora é praticamente um deus, ainda tinha um papel naquele mundo. Afinal, ele venceu a guerra, protegeu a Terra. Será que sua existência ali já não fazia mais sentido? Mas, enquanto pensava, alguém passou por ele. Um rosto comum. Mas isso foi o suficiente para ele lembrar. Lembrar do verdadeiro motivo pelo qual lutou até o fim. Ele pensou nas pessoas que ama, nas que sempre protegeu, nas que ele estaria disposto a se sacrificar de novo se fosse preciso. E naquele momento ele soube. Não importa o que os outros digam, ele vai continuar ali. Vai encontrar novos motivos para ficar, novos laços para proteger. Foi assim que Jim Woo decidiu. Ele não vai a lugar nenhum. Vou reservar esse momento final do vídeo com um texto de agradecimento de Jang Sung-lak. No posto policial, Jin Cheol, detetive do departamento de homicídios, sentia que algo estava errado. Uma sensação estranha o incomodava, como se tivesse esquecido de algo muito importante. Quanto mais ele pensava, mais sentia que havia deixado passar algo que não podia ser ignorado. Um colega percebeu seu semblante preocupado e perguntou o que estava acontecendo, mas Jin Cheol preferiu não responder. Pensou que se continuasse ocupado com o trabalho, talvez conseguisse afastar aquela sensação. Ao entrarem no departamento, encontraram alguns criminosos detidos, mas ao invés de negar os crimes, eles estavam apavorados, tremendo, dizendo que haviam visto sombras monstros. Um deles gritava que se não se entregasse em 24 horas, iria se arrepender de estar vivo. Desesperado, culpava a si mesmo por tudo e implorava para ser preso. Jin Cheol achou aquilo tudo estranho demais e perguntou se todos haviam visto as mesmas criaturas. Eles confirmaram, e ele se perguntou como iria explicar aquilo para seus superiores. Logo em seguida, foi chamado para uma reunião com o chefe, que deu uma ordem inesperada: libertar os criminosos. Jin Cheol não entendeu o motivo e protestou, dizendo que eles só estavam assustados ou sob efeito de drogas. Mas o amigo dele explicou que os testes deram negativo, estavam completamente sóbrios. E mais, já havia casos parecidos, com delinquentes cometendo suicídio após relatar encontros com essas tais sombras. Se usassem essa chance para observar o que aconteceria com eles, talvez conseguissem alguma pista sobre quem ou o que estava por trás disso tudo. Jin Cheol questionou o que fariam se algo realmente acontecesse. Os colegas riram, dizendo que ele não parecia o tipo que acreditava em fantasmas. Resolveram levar os presos para um galpão isolado e esperar, curiosos para ver se algo aconteceria. Afinal, se essas criaturas estavam mesmo eliminando criminosos, talvez fosse até um favor para a cidade. Jin Cheol ficou incomodado com o plano, mas decidiu participar. No galpão, um dos criminosos começou a gritar, implorando para ser preso, dizendo que ia morrer. O chefe mandou ele calar a boca, dizendo que estavam em uma investigação. O desespero do homem só aumentava. Faltando apenas 10 minutos para o fim do prazo, Jin Cheol sentiu que algo na aura do preso tinha mudado. E quando o tempo se esgotou, nada aconteceu. Começaram a questionar se tudo não passava de alucinação. Mas então, Jin Cheol percebeu algo estranho se aproximando. Uma sombra surgiu do nada e lançou os dois detetives contra essa parede. As criaturas ficaram paradas diante dele e do criminoso, que em puro pânico, gritou pela própria vida antes de ser dilacerado. Jin Cheol olhou fixamente para aquelas sombras e teve a estranha impressão de já as conhecia, como se aquele olhar sombrio fosse familiar, como
se ele já tivesse passado por algo parecido. De volta à sede da polícia, foram duramente repreendidos por deixarem um criminoso morrer e outro fugir. Jim Keol foi o único que saiu ileso, mas afirmou não se lembrar de nada. O chefe resolveu manter tudo em segredo e pediu que não cometessem o mesmo erro novamente. Mesmo depois do expediente, Jim Keol continuou investigando por conta própria. Seu amigo perguntou se ele havia descoberto algo, e ele respondeu que sim. Outros criminosos, em outras regiões, estavam se entregando sozinhos. Aquilo tudo parecia recente, mas já estava se espalhando. Foi então que Jim Keol teve uma ideia. Na sala do diretor, ele conversa com um dos professores da escola, avisando que vão receber um novo aluno problemático. O pai é bombeiro, a mãe dona de casa. O professor analisa a ficha do garoto e não vê nada de anormal. Então pergunta qual o problema. O diretor pede que ele leia as anotações no fim do documento. Lá está escrito que o aluno havia fugido de casa por 2 anos, logo após terminar o ensino fundamental. O diretor pergunta se o professor dá conta, e ele responde confiante, dizendo que não é chamado de serpente à toa. Garante que o garoto vai ser muito bem educado. Na recepção da escola, vários alunos estão reunidos. O professor também está lá e logo avista o novo aluno. Ele decide mostrar quem manda. Se aproxima com arrogância e grita com o garoto, chamando-o de esquisito e perguntando por que está usando uma luva. Mas o garoto, Jim Woo, nem se dá o trabalho de responder. Apenas lança um olhar que faz o professor desistir de continuar. A intimidação é tão forte que ele recua imediatamente. Atrás de Jim, Bellion aparece e comenta algo que Jim apenas confirma. Aquele era o tipo de efeito que ele causava nesse mundo. Mais tarde, já em sala de aula, Jim lê um livro em silêncio. Um antigo amigo do fundamental tenta cumprimentá-lo, mas logo é afastado por outros alunos que querem tirar sarro de Jim. Eles o cercam, fazendo piadas por ele estar usando luva. Um deles chega a perguntar se ele quer despertar o dragão selado das chamas negras, e todos riem. Um deles diz para Jim tirar a luva, dizendo que também quer usá-la. Na mente de Jim, Beru aparece furioso, pronto para despedaçar os estudantes em 5 pedaços e oferecê-los ao seu soberano. Mas Jim o impede e decide tirar a luva. A mão está coberta de feridas feias, marcas deixadas pelo monarca dragão. O silêncio toma conta. Os garotos recuam, com nojo e medo, dizendo para ele colocar essa luva de volta. Beru não gosta da forma como falaram com seu mestre e começa a querer segui-los. Mas antes que a situação piore, Jim os derruba, sem machucá-los, apenas para acalmar Beru. Depois disso, seu velho amigo volta e comenta como Jim mudou em 3 anos. Está mais alto, mais forte. Jim apenas diz que treinou bastante. O amigo pergunta se ele vai entrar para o time de atletismo, mas Jim responde que já tem outro clube em mente. Os dois seguem até o clube de corrida. Ao chegarem, o capitão pergunta se os dois querem entrar, mas Jim diz que só ele. Os membros do clube se espantam. Ninguém nunca apareceu lá por vontade própria. Dizem que ele é corajoso. O capitão então começa a fazer perguntas. Se ele já praticou algum esporte, se tem talento, mas Jim responde não para todas. Por fim, perguntam o que ele quer ali. Jim responde que quer participar da competição para encontrar uma pessoa. Em sua mente, a imagem de Cha Hae-in surge. O capitão decide dar uma chance. Aponta para um garoto e diz que aquele é o pior corredor do grupo. Se Jim vencer, está dentro. Se perder, vai lavar a roupa de todo mundo por 1 mês. Jim observa o tal garoto e logo percebe que aquilo era uma armadilha. Ele definitivamente não era o pior, talvez até o melhor. Mesmo assim, aceita o desafio. Enquanto isso, o professor Serpente está fumando um cigarro, observando tudo pela janela. Se pergunta por que Jim está com o clube de corrida. Outro professor comenta que estão testando a resistência do novo aluno e que ele é surpreendentemente rápido. Mas ao olhar de novo, o professor Serpente vê algo estranho. Uma aura negra ao redor de Jim. Ele pisca tentando entender, até que uma figura demoníaca surge bem na janela e grita na cara dele. O choque é tão grande que ele cai para trás, desmaiado. Lá fora, Ygritte pergunta a Beru por que ele fez aquilo. Beru apenas sorri e diz que aquele humano realmente consegue vê-los. Jin Cheol estava num bar com um amigo quando ouviu a pergunta que ele já esperava, se ainda estava investigando aquele caso. O amigo não perdeu tempo e quis saber o que ele viu naquele dia. Jin Cheol hesitou, fingiu não lembrar, mas foi logo cortado. O amigo insistiu, dizendo que ele sabia exatamente do que estava falando. No dia em que aquele cara sumiu, ele viu alguma coisa. Sem saída, Jin Cheol contou a verdade. Disse que viu monstros, que pareciam formigas, mas até hoje ele não tem certeza do que viu. Só lembra da sensação estranha de que aquelas criaturas eram como formigas
formigas gigantes, mas com formas humanas. O amigo se levantou e perguntou se eram mesmo formigas com corpos humanoides. Enquanto isso, na escola, o grupo de corrida se esforçava ao máximo tentando alcançar Jim Woo. Até o amigo dele, que tinha ido junto, parecia prestes a desmaiar de tanto esforço. Jim Woo olhou para ele e decidiu ajudar. Deu um buff e ele logo disparou na frente de todos. Lá de cima, o professor observava tudo com atenção. Ele se lembrava claramente da noite em que ouviu falar dessas formigas num bar, quando já estava bêbado e acabou falando demais. Desde então, passou a observar Jim Woo de perto, todos os dias. Bellion apareceu ao lado de Jim e sugeriu que apagassem a memória daquele humano e retirassem suas habilidades. Mas Jim recusou. Disse que, por enquanto, era melhor apenas observar. Jin Cheol, seguindo as pistas do professor, foi até a escola, mas ao chegar lá, percebeu que não fazia ideia de como se aproximar do aluno suspeito. Mesmo assim, sentia que havia algo estranho naquele lugar. Jim Woo logo percebeu que Jin Cheol conseguia ver sua sentinela, o que o deixou surpreso. Mesmo sem habilidades, ele tinha uma visão incrivelmente afiada. Pouco tempo depois, Jin Cheol apareceu na sala e pediu para conversar com o tal aluno. Disse que era rápido, só algumas perguntas. Fora da sala, Jim Woo pensava no quanto estava feliz por vê-lo ali. Ao olhar para ele, Jin Cheol teve a certeza de que aquele garoto era diferente. Ele então perguntou se Jim Woo sabia algo sobre formigas sombrias e mostrou uma imagem. Jim respondeu que sim, e Jin Cheol imediatamente quis saber por que ele sabia daquilo. O que eram aquelas criaturas e quem ele realmente era.